Que a paz do nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações. Estamos iniciando hoje mais um estudo do movimento religioso cristão dos servos de Yahvé. E o tema da nossa interpretação bíblica do dia de hoje está ainda no Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 5, onde iremos apreciar dos versículos 19 até os versículos 47. Então, peço ao Senhor da vida que nos ilumine, que nos esclareça, aquilo que for bom. Nós acreditamos pertencer ao nosso Deus Yahvé, e aquilo que não estiver de acordo com essa palavra é da natureza humana e imperfeita deste que aqui vos fala. E como nós já falamos em vídeos anteriores, essa mensagem é uma mensagem diferente da teologia convencional. É uma mensagem que aborda aspectos da vida espiritual, das questões religiosas, por um outro caminho, por um caminho em que não só nos pautamos na racionalidade, no bom senso, nas leis universais que regem todo o universo, mas também sob a inspiração do nosso Deus, que deseja nos consolar, que deseja nos esclarecer, que deseja atrair as nossas individualidades para a sua eterna luz. Então, nosso objetivo aqui é de trazer um novo entendimento das Sagradas Escrituras. Também não estamos forçando o entendimento de ninguém. Não estamos impondo nenhuma doutrina. Estamos trazendo apenas uma nova forma de analisar, um novo entendimento da palavra de Jesus, dos apóstolos e também dos livros antigos. E vamos então para o nosso estudo de hoje. Versículo 19. Retomando a palavra, Jesus lhes disse: em verdade os digo, o Filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que o Pai vê fazer. Tudo o que este faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vocês admirem. Então, esses versículos, eles talvez tenham sido mal interpretados pela maioria das igrejas convencionais, estabelecendo com esses versículos aquela doutrina da Trindade. Mas Jesus, falando aqui com os apóstolos, esse sentido é para todos nós, falando dele, consequentemente, sendo filho de Deus, mas não uma faceta, uma parte do próprio Deus. Porque Deus nos criou como pequenos deuses. Os recursos e as possibilidades que cada ser humano detém são inimagináveis. Só que muitos de nós não temos consciência disso. Muitos de nós não compreendem esses ensinamentos, ainda se baseando numa visão estreita, limitada, e que não faz parte do contexto das Sagradas Escrituras. E então ele diz que nos mostrará coisas maiores do que essa, ou seja, as coisas que ele tinha mostrado. Como nós sabemos,
ainda no capítulo 5, Jesus realizou a cura de um enfermo na piscina de Betesda. E essa cura, quase nada significa diante das inúmeras coisas que o Cristo realiza e que, por sua vez, nós, em nome de Jesus, movimentando essas potencialidades divinas, podemos realizar em nome do Cristo, com a permissão do nosso Pai Eterno. E no texto prossegue, no versículo 21. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá vida a quem quer, porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho como honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quando, no versículo 21, Jesus fala, como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, não é no sentido carnal, não é no sentido estritamente material, porque vamos compreender o seguinte: Deus, nosso Pai, o Senhor Yahvé, Ele estabeleceu no universo leis naturais. Essas leis naturais, claro que Ele, sendo Deus, poderia derrogar essas leis, poderia alterar essas leis, poderia criar exceções. Mas no nosso entendimento, Ele assim não o fez. O sentido basilar, o sentido essencial que a Escritura aqui nos está revelando é no sentido da morte em espírito. Porque muitas vezes podemos estar vivendo, trabalhando, cuidando das nossas vidas, como diuturnamente nós fazemos, e por não estarmos voltados para as coisas de Deus, para as coisas que estão ensinadas, que estão aqui descritas nas Escrituras e que são ensinadas, que são repassadas por aqueles que têm o dever, têm o compromisso de divulgar essa palavra, então encontram-se espiritualmente mortos. Quando não estamos voltados para a misericórdia e o amor de Deus, nós nos encontramos espiritualmente mortos, mesmo que estejamos vivendo uma vida intensa, de comer, beber, dormir, procriar, não é verdade? Então, essa palavra, quando ela é entendida pelo indivíduo, quando essa palavra começa a realizar as transformações necessárias para uma vida espiritual plena, nisso ocorre a ressurreição verdadeira. Porque, meus irmãos, como eu falei, meus irmãos e irmãs, o Pai Eterno não irá alterar as leis naturais do universo. Não irá. Até porque a ressurreição que muitos pensam na teologia convencional é algo bem complexo. Ainda mais quando aquele indivíduo já faleceu há mais de 100, 200, 1000 anos. Os seus despojos já estão fazendo parte de outros seres vivos. A estrutura molecular que pertenceu àquele corpo, que outrora era movimentado pela alma, que caminhava, se desenvolvia, já não faz mais parte daquele indivíduo, já está dividindo outras estruturas moleculares e celulares. Então temos que utilizar o bom senso, queridos irmãos e irmãs. Cremos no Deus do impossível, mas o Pai, pelo que temos visto, Ele faz tudo dentro dos limites das leis naturais que Ele mesmo criou, Ele mesmo constituiu
em todo o universo. Então é bom a gente refletir. E aí alguns vão dizer, puxa, Eduardo, você está falando que Deus é limitado. Você está limitando o poder de Deus? De maneira nenhuma. A compreensão das leis naturais não cria limitações para o Deus eterno que nós compreendemos. Entenderam? Yahvé é um Deus de bondade, amor e sabedoria. E Ele sabe de todas as coisas. E vamos prosseguir aqui. Versículo 24. Em verdade os digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas passou da morte para a vida. Em verdade os digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é Filho do homem. E isso também é muito interessante. Cristo ainda está falando daqueles que estão mortos espiritualmente. E isso pode ocorrer até com aqueles que também experimentaram a morte física. Porque, meus irmãos e irmãs, não adianta a gente ter o conhecimento das Escrituras e considerar a impossibilidade da alma após a morte do corpo físico não perceber as coisas, não manter a sua individualidade, não estar desperta e acompanhando os acontecimentos humanos, os acontecimentos que envolvem o planeta em todas as suas camadas dimensionais, porque nós acompanharemos. E há muitos que depois que perderam as suas vestes carnais, se encontram ainda escravos das ilusões do mundo. Sim, meus irmãos e irmãs, muitos ainda estão escravizados, estão mortos em espírito. E essa vida espiritual, ela se encontra em Deus, meus irmãos e irmãs. As doutrinas humanas podem trazer um esclarecimento, uma informação importante, até porque elas bebem em parte da ciência do Deus eterno. Mas elas são passageiras, como as leis humanas são passageiras. Há um espírito de transitoriedade nessas coisas. Mas o Deus eterno, ele não muda. Ele não é transitório. Antes de tudo existir, ele já existia. E ele traz a vida eterna. Ele nos dá esse presente que, através de Jesus, passamos a ter acesso. É um direito de todos. Mas para gozarmos dessa vida eterna, precisamos renunciar ao mundo, mesmo estando presentes, encarnados neste mundo. Porque este mundo gradativamente será transformado num paraíso. Será transformado na morada daqueles espíritos eleitos. As regiões espirituais não são para a gente viver eternamente, né? Até podemos, mas a necessidade que o Pai tem de melhorar as coisas se dá através de nós, que somos os enviados dele, que passamos a vestir corpos materiais, repassando todo aquele aprendizado que tivemos contato nas regiões espirituais. Lendo a Escritura, nós vamos entender isso. Não é para vivermos uma vida eterna nas regiões imortais,
num cantar, num louvar improdutivo, não. A vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que passarmos 80 anos ou mais na vida carnal. A imortalidade é o nosso direito. E viveremos quantas existências na carne forem necessárias. Assumiremos nomes e identidades quantas vezes forem necessárias em cada vida para chegarmos à compreensão do amor e da sabedoria desse Deus. E prosseguindo. Em verdade os digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que os ouvirem viverão. 26. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Versículo 27. Ele deu o poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Versículo 28. Não se admirem com isso. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Então, isso não fala num momento, mas cada existência que tivermos, ela é avaliada por Deus. Se naquela existência trabalhamos, nos dedicamos ao bem, confiando em Deus, crendo nesse Deus, obedecendo às leis naturais desse Deus, que temos acesso aqui através das Escrituras. Então, esta ressurreição, que pode ser vista também, não apenas corporalmente, ou seja, de renascermos fisicamente em outras famílias, num outro contexto biológico, mas também no sentido de renovação das nossas almas. E essa renovação da alma, ela vai propiciar, ela vai viabilizar toda essa mudança que precisamos. Porque vemos ainda hoje a escalada da violência. Porque vemos com horror, porque a gente tem que assistir os noticiários, para saber o que acontece no nosso país, no nosso mundo, com o nosso vizinho. E a gente fica horrorizado porque parece que as pessoas estão sem humanidade, estão sem amor. Isso tudo é fruto do egoísmo profundo, de almas vazias que estão espiritualmente mortas. Meus irmãos, isso não pode acontecer conosco. Precisamos desesperadamente os ensinos de Jesus, que repassa para todos nós o pensamento, a vontade, o amor do nosso Deus eterno. Então ele fala aqui no versículo 28 que a gente não se admire com isso, porque aqueles que ouvem nos sepulcros ouvirão a voz e sairão. Ou seja, as almas que se encontram cativas desse mundo, desse sistema de coisas que cada vez mais tiranicamente, de forma firme, de forma dolorosa, tem escravizado os nossos irmãos. E eles, observando a nossa vida, vendo que não temos ambições materiais, que não nos colocamos nessa disputa desenfreada do ter, eles estranham a nossa forma de ser e de agir. Então todos ouvirão. E lá no versículo 30, a partir do versículo 30 está assim: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço,
e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Um outro é que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro o testemunho que presta de mim. Vocês enviaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um homem, mas falo isso para que sejam salvos. Ele era a sua luz. Eu, porém, tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me encarregou de terminar. Essas obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Então, meus irmãos, Jesus, desde o início do seu ministério, nunca falou dele próprio. Nunca agiu por sua própria vaidade, pelo seu próprio querer. Claro que João Batista foi convocado, né? E os discípulos dele falavam dos ensinos que ele transmitia, né? Mas Jesus teve os seus apóstolos e os sinais que ele realizava como comprovantes irrefutáveis da sua missão divina entre nós. Mas o que nós fizemos? Não acreditamos no enviado de Deus e preferimos castigá-lo e crucificá-lo como se fosse um vilão comum, como um louco, um demente. E isso, meus irmãos, é algo terrível que estava escrito nas Escrituras e precisava ser cumprido para que a mensagem da qual ele era portador pudesse alcançar a dimensão que ela tem nos dias atuais. E vamos prosseguir. E sua palavra não permanece em vocês, versículo 38, porque não creem naquele que ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Vocês, porém, não querem vir a mim para terem a vida. Não recebo a glória que vem dos homens, mas eu os conheço. Não têm em vocês o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolhem. Se alguém viesse em seu próprio nome, vocês os acolheriam. Como poderão crer, vocês que recebem glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que os acusarei diante do Pai. Moisés é o vosso acusador, ele em quem puseram a vossa esperança. Se crescem em Moisés, haveriam de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não acreditam em seus escritos, como acreditarão em minhas palavras? Então Jesus utilizou a própria Escritura para mostrar, para revelar a natureza de sua missão sobre a terra. Dele ser aquele que traz a palavra do Pai, que traz o pensamento do Pai, que busca em seus atos, nas suas práticas, a corporificação da vontade do Deus eterno. Mas vamos mais uma vez falar e lembrar, meus irmãos, isso não dá a condição de que Jesus seja uma parte do próprio Deus, né? Que seja uma das facetas do próprio Deus eterno. Mas ele, por ser o representante desse Deus eterno, de realizar o cumprimento de
tudo aquilo que está nas Escrituras, ele se preparou, através dele se possibilitou a oportunidade do Espírito de Deus guiar a humanidade de forma pura, sem as interferências do pensamento humano inconstante. Ele era um espírito preparado, que renasceu na casa física de Davi. E tudo isso tem um propósito que está nas Escrituras. E hoje, meus irmãos, vemos os sinais de que Cristo está voltando e que a humanidade passará por um período intenso de tribulações para que ela se volte para Deus, para que haja arrependimentos, para que haja realmente uma busca verdadeira do amor de Deus em espírito e verdade na vida de cada um. Então, meus irmãos e irmãs, vamos aguentar firme. Vamos evitar as seduções do mundo. Não vamos procurar um mundo de facilidades. Não vamos renegar o amor ao nosso Deus por vantagens materiais, pelas tentações da corrupção, da mentira. Vamos buscar nos manter íntegros. Mas isso materialmente não vai encher o meu bolso. Que seja assim. Mas Deus não vai te desamparar. Ele vai te honrar no pouco, como Ele tem feito com muitas pessoas e como Ele tem feito na minha vida, na vida daqueles que estão à minha volta, que creem nesse Deus eterno. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é o que nós pudemos aqui interpretar dentro do nosso espaço de tempo, até para não tomar muito do tempo dos irmãos e irmãs. E mais detalhes é só pegar o trecho das Escrituras, ler. Se não agradou o que estamos aqui trazendo, tudo bem. É apenas mais uma visão. Não somos os donos da verdade. Nós apenas trazemos mais um ensinamento para que possamos nos voltar para a vida espiritual, para a vida com Deus, a vida plena. Porque com a vida plena em Deus, todas as outras coisas, elas serão direcionadas e organizadas conforme a vontade dele. E devemos sempre nos submeter a esta vontade para que possamos realmente gozar a verdadeira felicidade em nossos corações. Eu convido aos irmãos e irmãs que orem conosco. Amado Deus, Senhor Yahvé, te agradecemos pela oportunidade dessa palavra, que ela cada vez mais nos mostre a importância de Jesus em nossas vidas. Imploro a Ti, meu Pai, que abençoe a cada lar, a cada irmão e irmã que esteja ouvindo essa mensagem, que esteja orando conosco, afastando toda a influência dos espíritos malignos, afastando toda a ideia que não condiz com o evangelho de amor, de verdade e luz. Enfim, meu Pai, envia ao nosso socorro os seus benfeitores celestes. E nós te imploramos, Pai, porque a tua misericórdia por nós é imensa e infinita. Realmente não temos merecimentos, meu Pai, porque fazemos muito pouco, se é que fazemos. Mas compreendendo, meu Pai, o seu imenso amor por nós, é que nós contamos com a tua ajuda, com a tua proteção. É o que nós te imploramos nesse momento, Pai. É o que nós te suplicamos, mais uma vez, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Sê conosco, Pai, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs. E semana que vem estaremos juntos para mais um estudo do nosso movimento dos servos de Yahvé. Paz e fraternidade a todos, em nome de Jesus.